Então vamos abrir em Apocalipse capítulo 1. Vamos ler o que diz aí o versículo 10. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Amém. Bom, quando a gente trata sobre o dia do Senhor, o domingo como dia de adoração a Deus, a gente precisa primeiramente fazer uma pergunta que eu considero importante. Será que no Novo Testamento ainda existe uma obrigação para com o ato de congregar? Será que o Novo Testamento ainda diz alguma coisa sobre isso? Nós sabemos que no Antigo Testamento todo membro da comunidade de Israel tinha a obrigação de congregar. Ninguém podia ficar de fora da assembleia solene do povo de Deus. Será que ainda existe alguma obrigatoriedade para com o ato de congregar no Novo Testamento? Eu creio que sim, e isso pelo testemunho das Escrituras. Nós estamos aí vivendo um momento dos desigrejados, né? Não precisa congregar. Eu tenho Cristo em casa, é um movimento que tem Cristo em casa. Eu posso fazer meu culto em casa, eu posso celebrar a ceia com a minha família, eu posso aprender da palavra do Senhor sozinho, eu não preciso de pastores para me ensinar. Embora lá em Efésios capítulo 4 nós lemos claramente que aquele que subiu acima de todos os céus, né, ele deu dons aos homens, que levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os 5 dons da palavra chamada. Esses dons são os dons essenciais para a igreja. O dom de apóstolos e profetas foram aqueles que lançaram os fundamentos da igreja e nos legaram o Novo Testamento. Os pastores e os mestres da igreja são aqueles que pegam esse fundamento apostólico e ensinam a igreja, e Paulo diz com o objetivo de edificar os santos, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos crentes, a fim de que os crentes possam desempenhar o seu serviço. Quer dizer, o rei da igreja entendeu que a igreja seria alimentada por meio do ministério da palavra, mas os desigrejados acham que eles sabem mais do que o rei da igreja, que é Cristo, que eles podem viver a vida deles sem o ministério da palavra, sem pastores ordenados para isso, enquanto que o próprio Deus deu pastores e mestres para o bem da igreja, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, mas para que nós possamos chegar à perfeita varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo, certo? É a linguagem que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. E quando nós lemos, por exemplo, o autor de Hebreus, ele vai nos dizer que pelo sangue de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, o caminho para a presença de Deus, que estava bloqueado pelo pecado desde a queda do homem, agora está aberto. É nosso dever, portanto, nos aproximar de Deus em adoração e nos aproximar dos irmãos em comunhão. Os termos que ele usa lá, os verbos que ele usa lá no capítulo 10, verso 19 a 25 é o seguinte: aproximemo-nos, guardemos firme a confissão da esperança, consideremos-nos também uns aos outros, ou seja, pensem nos outros e não deixemos de congregar-nos. Então, congregar é a resposta adequada para aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Congregar é uma resposta correta para a obra consumada de Cristo na cruz em nosso favor. Negligenciar a congregação é negligenciar o caminho que Cristo abriu pelo seu próprio sangue na cruz do Calvário, rumo à presença de Deus. Quem está unido a Cristo se aproxima uns dos outros. Isso nós chamamos de a comunhão dos santos, né? Aconselháveis mutuamente, diz Paulo, muitas vezes, né? E aqui o autor diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Ou seja, desde o primeiro século já havia pessoas que estavam abandonando a congregação. O autor corrige esse erro dizendo: olha, Cristo abriu um caminho, não foi para a gente ficar fora desse caminho ou longe desse caminho, mas Ele nos deu um novo caminho pelo sua própria carne rasgada na cruz, a fim de que nós pudéssemos nos aproximar de Deus em adoração e dos nossos irmãos em comunhão. Então, a resposta adequada à obra consumada de Cristo é o ato de congregar. Mas aí entra uma pergunta importante: em que dia nós devemos congregar no Novo Testamento? Qual é o dia do culto no Novo Testamento? Bom, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, nós sabemos claramente que desde o princípio da criação até a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo,
O povo de Deus se reuniu no 7º dia da semana, tá certo? O 7º dia da semana era o dia do Senhor, chamado. O profeta Isaías fala lá no capítulo 58, né? O meu santo dia, né? E quando a gente lê lá em Êxodo capítulo 20, está dito, né, que uma das coisas que o povo deveria saber é que aquele dia não era deles, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quer dizer, o sábado pertence ao Senhor. Você não pode violar os princípios que Deus estabeleceu nesse dia, porque o dia não é teu. Deus te deu 6 dias para você fazer isso, as coisas que pertencem a você, a tua obra, mas no 7º dia pertence ao Senhor. Portanto, é dever de cada crente no Velho Testamento observar o que Deus requer nesse dia. Então não trabalhe nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Mas no Novo Testamento, as pessoas ficam sempre perguntando: será que realmente nós devemos nos reunir no 7º dia da semana ou no 1º dia da semana? Bom, o ensino reformado é que no Novo Testamento, o novo Israel de Deus, que é a igreja do Senhor, adora o Senhor não mais no 7º dia da semana, como os judeus faziam no Antigo Testamento, mas adoram no novo dia, no dia da ressurreição de Cristo, para comemorar a sua obra de redenção. E eu vou explicar para vocês por que isso é assim. Vocês lembram as razões pelas quais o povo de Israel deveria guardar o 7º dia como o dia do descanso solene no Antigo Testamento? Em Êxodo 20 nós lemos que a razão é porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou. Quer dizer, a primeira razão era um princípio criacional. Deus fez o mundo assim, em 6 dias, e ele descansou no 7º para nos mostrar que era assim que o mundo iria funcionar, certo? Então o primeiro motivo é a razão criacional. É assim que Deus organizou a sua criação. O segundo motivo, antes de entrar na terra prometida, Deus falou: agora vocês vão guardar o 7º dia, porque te lembrarás que foste servo na casa do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor te ordenou que guardasse o dia de sábado. Quer dizer, a razão pela qual Deus está mandando o povo guardar o sábado agora, antes de entrar na terra, é porque Deus os libertou da escravidão do Egito. Que razão é essa? A razão redentiva. Então nós temos 2 motivos: a razão criacional e a razão redentiva, pela qual o povo deveria observar o 7º dia da semana. Então, criação e redenção estão envolvidos nessa questão. Havia um outro princípio que era um princípio escatológico. O que era? O povo de Israel olhava para frente, para a chegada de um descanso eterno que se daria e que seria trazido não através do cumprimento de um dia, mas que seria trazido por uma pessoa, Emanuel, Deus conosco. Ele iria inaugurar o seu reino de tal modo que no seu reino haveria um estado de shalom, de paz profunda, de descanso. Ele é o nosso descanso. Por isso o autor de Hebreus capítulo 4 vai dizer: nós que cremos entramos no descanso. Nós que temos fé encontramos descanso em Cristo. Não é à toa que ele disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso descanso maior. Aquele dia, então, 7º do Antigo Testamento, quando as pessoas se reuniam todo final de semana para adorar a Deus, eles estavam anunciando que um dia viria o verdadeiro doador do descanso, que não era um dia em si, mas que era uma pessoa que traria descanso para o nosso coração maculado pelo pecado. Nele nós encontraríamos alívio, cura, perdão e descanso para a nossa alma. Esse era Jesus de Nazaré. De modo que o apóstolo Paulo, quando vai tratar dessa questão, ele vai dizer lá em Colossenses capítulo 2 que o 7º dia da semana, como o dia de descanso, acabou. Ele não tem mais serventia, não só o 7º dia, mas todas as outras festas, as solenidades consideradas dias santos dos judeus acabaram. Por quê? Porque essas coisas todas eram sombras que apontavam para o corpo de Cristo. É isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, quando ele vai falar sobre esse assunto. Primeiramente, ele estabelece o que Cristo fez por nós na cruz. Ele diz que ele
cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Quer dizer, todos os princípios da lei, especialmente a lei cerimonial, que constavam de tantas normas e ordenanças e que nos eram prejudiciais porque não conseguimos cumpri-las perfeitamente, elas acabaram na cruz de Cristo. Elas foram pregadas com Cristo na cruz, de modo que Ele rasgou isso e nós não temos mais dívida para com essas coisas. A conclusão de Paulo, portanto, é esta: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, de dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso eram sombras do corpo de Cristo. Quer dizer, a sombra, ela fala da realidade de um corpo. Toda sombra, ela é resultado de um corpo. Ora, se há uma sombra projetada, é porque tem um corpo que está projetando aquela sombra. Paulo está dizendo, havia uma sombra projetada no Antigo Testamento, embora nós não estivéssemos vendo o corpo, mas ele estava lá, ele estava chegando, ele estava vindo. Quando esse corpo chegou, as sombras que estavam aparecendo, elas não são mais necessárias. Quer dizer, todas as festas de Israel, não só as festas, mas também as leis dietéticas de Israel, como não coma isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, tudo isso acabou na cruz de Cristo, porque essas coisas eram sombras que apontavam para Ele, e quando Ele chegou, elas não servem mais para nós. Por isso Paulo diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festa, lua nova ou sábados. E ali, claramente, o termo sábados está se referindo ao 7º dia da semana, porque isso era uma estrutura usada no Antigo Testamento pelos profetas e por Moisés para significar os dias santos de Israel. Os judeus tinham festas, solenidades, dias santos anuais, mensais e semanais. Os dias santos anuais dos judeus eram chamados de dias de festas. O dia santo mensal dos judeus era lua nova, mês e mês. E os dias santos semanais dos judeus eram os sábados. E quando Paulo fala, então, nessa estrutura de dias de festa, lua nova, sábado, ele está nada mais do que repetindo esta fórmula profética para significar que todos os dias santos dos judeus estão encerrados. Nós lemos, por exemplo, Paulo criticando os Gálatas, porque eles guardavam dias, meses, tempos e anos. Paulo disse, será que tudo que eu preguei foi em vão para convosco? Como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? O que Paulo está fazendo ali em relação aos dias santos dos judeus, incluindo o 7º dia, é dizendo, tudo isso acabou, isso não serve mais para nós. Isso cessou quando Cristo veio, porque eram sombras que apontavam para Ele. Ok. E no Novo Testamento, como é que ficou o princípio do descanso? Como é que ficou o princípio do dia do descanso? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que o 4º mandamento é uma lei moral de Deus. E lei moral de Deus é diferente de lei cerimonial. Lei moral diz respeito àqueles aspectos que estão fundamentados no ser e no caráter de Deus, eles não podem ser mudados. Qual é a diferença para uma lei cerimonial? Uma lei cerimonial são aquelas leis temporárias que foram dadas com um objetivo pedagógico. O objetivo era apontar para Cristo. Óbvio, a lei moral de Deus também apontava para Cristo. Porque à medida que Deus deu a sua lei, Paulo diz, Ele deu com a intenção de nos mostrar o nosso pecado, para que nós pudéssemos, em reconhecendo o nosso pecado, clamar por Cristo por misericórdia. Clamar a Cristo por misericórdia. Então, a lei moral também apontava para Cristo. Só que os princípios da lei moral, eles ainda permanecem. Por exemplo, não matarás, é um princípio que é válido até hoje. Não adulterarás, é um princípio válido até hoje. Não terás outros deuses diante de mim, é um princípio válido até hoje. Não furtarás. Ninguém pode mudar esses princípios da lei moral de Deus. E o 4º mandamento? Bom, nós temos um dilema com relação ao 4º mandamento. Por quê? Porque de um lado Paulo diz que os sábados acabaram na cruz. Por outro lado, o 4º mandamento é uma lei moral de Deus, é um princípio eterno. Tanto é que lá em Hebreus capítulo 4 nós encontramos ainda dizendo o quê? Ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus, a eternidade. O princípio do sábado permanece, embora o dia do descanso tenha acabado. Então, os puritanos, quando falavam sobre isso, eles diziam o seguinte, que no 4º mandamento há um princípio moral e um princípio cerimonial. O princípio moral é o princípio do descanso. 6 dias trabalharás e no 7º tu descansarás. Isso é um princípio
criacional que não pode ser mudado. Assim como ninguém pode mudar a lei do casamento, por exemplo, entre homem e mulher. É um princípio criacional. Assim como ninguém pode mudar o princípio do trabalho. É um princípio criacional. O quarto mandamento também é um princípio que foi citado na lei de Moisés, mas é um princípio criacional. Então o princípio dele de você guardar, trabalhar 6 dias e descansar num dia, ele deve permanecer ainda hoje. Agora, o dia em si é que tinha um aspecto cerimonial e que foi abolido e que ele não serve mais para nós hoje. É por isso que os puritanos insistiam no fato de que no Novo Testamento há um novo dia de adoração ao nome de Yahvé. E é interessante porque o Novo Testamento trabalha com esses 2 conceitos que eu citei para vocês acerca da guarda do sábado no Antigo Testamento. Quais são eles? Criação e redenção. Por exemplo, o Novo Testamento fala também de uma nova criação, que começou com a morte e ressurreição de Cristo. Pois bem, o apóstolo Paulo diz o quê? Lá em Romanos 6 ele diz que em Cristo nós morremos com Ele e nós ressuscitamos com Ele. Quer dizer, quando ele diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é uma nova criação, ele está dizendo que em Cristo se inaugurou um novo princípio criacional. E mais, lá em 1 Coríntios 15, verso 45, Paulo divide a raça humana, a história humana, em 2 partes que são representadas pelo primeiro Adão e pelo último Adão. O primeiro Adão é o pai da velha criação e ele nos legou um estado de morte e condenação. O segundo Adão, segundo Paulo, é Cristo, e por sua cruz, Cristo anunciou a chegada de um novo céu e de uma nova terra onde habita a justiça. É verdade que esse novo céu e nova terra não foram ainda consumados, mas o princípio desse novo céu e nova terra já foi inaugurado com Cristo, na cruz do Calvário, na sua primeira vinda. O seu reino foi inaugurado. Quando ele voltar, ele vai consumar esse reino e finalmente nós estaremos no estado de perfeição, sem pecado, onde a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Então é só uma questão de tempo. Então nós, diz Paulo, fazemos parte de uma nova criação que se iniciou com a morte e ressurreição do segundo Adão, que é Cristo. O primeiro Adão morreu e nos legou um estado de morte. O segundo Adão morreu e nos legou um estado de vida eterna. É a nova criação. Tanto é que ele é chamado de as primícias dos que dormem. Não é isso? Também o conceito de redenção aparece no Novo Testamento. Em Cristo, Deus efetuou uma redenção maior e mais poderosa do que a redenção que o povo de Israel experimentou quando saiu do Egito. Assim como o povo de Israel, nós também estávamos debaixo de um jugo de escravidão. Só que o rei que nos escravizava era pior do que Faraó. Faraó escravizou o povo de Israel por 400 anos. Mas o rei que nos escravizava era Satanás, o império das trevas. Mas o Senhor nos tirou dali também com mão poderosa e braço estendido por meio da morte do Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Paulo diz, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A pergunta é, quando é que Cristo descansou de sua obra de redenção? Porque ele também descansou da sua obra, né? Da sua obra de redenção. Nós temos 2 pistas que podem nos ajudar sobre isso. Uma delas é Hebreus capítulo 4, verso 10, e a outra é o Salmo 118. Vamos ler esses 2 textos. Hebreus capítulo 4, verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Bom, há muitos estudiosos que entendem que aquele que entrou no descanso de Deus e descansou das suas obras, como Deus havia descansado da sua lá no princípio da criação, é Cristo. O que o autor está fazendo aqui é um paralelo entre a obra da criação e a obra da redenção. Então, alguns intérpretes entendem que aqui se trata do crente que descansa da sua obra e entra no céu. Outros vão interpretar que aqui ele está falando de Cristo, que tendo concluído a sua obra de redenção, descansou das suas obras, como Deus das suas, no princípio. Tá? Um outro texto que nos ajuda a pensar sobre o descanso de Cristo é o Salmo 118. Vamos abrir aí.
A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Novo Testamento interpreta essa pedra que os construtores rejeitaram como sendo quem? Cristo. Ele foi rejeitado, ele foi recusado pelos construtores, os judeus, especialmente quando ele foi condenado à morte. Uma pedra rejeitada pelos homens, diz Pedro no seu discurso. Mas esse mesmo ser rejeitado se tornou a pedra angular, que é a pedra principal da construção. O mesmo Jesus que foi humilhado e desprezado pelos homens é também o mesmo Jesus que foi exaltado na sua ressurreição entre os mortos. É isso que Pedro fala quando ele está falando sobre Cristo em Atos capítulo 4, verso 10 e 11. Vamos ler aí. Aqui nesse texto o apóstolo Pedro aplica essa passagem do Salmo 118 a Cristo. Vamos ler do verso 5 em diante, porque aqui vai mostrar exatamente o cumprimento dessa passagem. Os construtores rejeitando a pedra e Deus ressuscitando essa pedra. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder, em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O que Pedro está falando aqui então? Ele está apontando o cumprimento desse salmo para a rejeição de Cristo, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Quando ele diz que essa pedra foi rejeitada pelos construtores, ele está dizendo: vocês que são os judeus mataram o Filho de Deus, humilharam ele, mas Deus o exaltou na sua ressurreição. Agora veja que o salmo diz na sequência: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ou seja, o dia em que Deus exaltou o seu Filho se tornou para os crentes um dia de júbilo e regozijo em Deus. Este é o dia da ressurreição de Cristo. O sábado judaico era um memorial de celebração, mas na redenção efetuada por Cristo no Novo Testamento, no sétimo dia da semana, Cristo estava no estado de humilhação, preso pelas cadeias da morte. O seu descanso só se deu no domingo, quando ele ressuscitou dentre os mortos, e assim ele nos garantiu um descanso eterno. Então, para os judeus, o sétimo dia era um dia de alegria, mas para a igreja do Novo Testamento, o sétimo dia foi um dia de dúvidas, temor, tristeza e de aparente derrota. Por quê? O noivo estava no túmulo, o noivo estava humilhado. Mas no domingo, no primeiro dia da semana, Cristo ressurgiu dentre os mortos, e aí as lágrimas dos discípulos se transformaram em lágrimas de gozo, de alegria, de esperança e de vitória. Esse é o dia que o Senhor fez, um dia de alegria e de regozijo, diz o salmista, o dia em que ele levantou o seu Filho da morte. Na teologia nós estudamos os estados de Cristo, e nós aprendemos que há dois estados de Cristo: o estado de humilhação e o estado de exaltação. O estado de humilhação começa na encarnação. Encarnação, sofrimento, morte e descida ao Hades. Essa expressão descida ao Hades significa o estado dos mortos. Jesus, quando estava no estado do morto, ele estava no estado de humilhação ou de exaltação? Humilhação. Por quê? A morte é o quê? Um julgamento de Deus contra o homem. Jesus, no estado de morte, ele está julgado pelo pecado. E quando é que começa o estado de exaltação de Cristo? Na sua ressurreição. Ressurreição, assunção, sentar-se à direita de Deus e segunda vinda.
a sua exaltação como pedra angular, foi exatamente no dia que ele ressuscitou. Esse é o dia que o Senhor fez, e nele nós devemos nos alegrar. Também uma outra coisa interessante é que foi nesse dia, no domingo, que o Senhor escolheu aparecer aos seus discípulos pelo menos 5 vezes para fortalecer-lhes a fé, para instruí-los na doutrina, para ter comunhão com eles no partir do pão e para dar-lhes vários mandamentos. Nós lemos constantemente, depois da ressurreição de Cristo, que ele sempre está aparecendo, e sempre é no domingo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e Cristo apareceu no meio deles. A paz seja convosco. Aí, uma semana depois ele aparece de novo no domingo. Interessante esse padrão de aparições de Cristo sempre no domingo, né? Era para ficar na memória mesmo dos discípulos. Também foi no domingo, no primeiro dia da semana, que Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, no dia de Pentecostes. E foi nesse dia que aconteceram os primeiros batismos da igreja, o sacramento do batismo. O Pentecoste acontecia 50 dias após a Páscoa. Se você fizer a soma, vai dar exatamente no primeiro dia da semana, no domingo. E vocês sabem que a solenidade do Pentecoste, ela acontecia no 8º dia chamado, que era o primeiro dia da semana. Porque para os judeus, a palavra Shabat não é o nome de um dia, é um princípio de descanso. E esse descanso, por exemplo, tinha o ano sabático. Então, quando eles se reuniam no primeiro dia da semana para a solenidade do Pentecoste, eles estavam cumprindo o princípio do descanso também, do sábado. Assim como nós hoje, no primeiro dia da semana, cumprimos o princípio do descanso no domingo, né? Não há nenhum problema em relação a isso. Então essa é a razão pela qual no Novo Testamento nós encontramos os santos reunidos no primeiro dia da semana para a celebração das ordenanças do Novo Testamento, como por exemplo nós vemos lá em Atos. Vamos abrir aí Atos 20, versos 6 e 7. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana, lá em Troade, né? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Veja que interessante esse texto. O texto diz que Paulo passou uma semana ali em Troade. Se o culto da igreja fosse ainda no 7º dia da semana, por que foi no primeiro dia da semana? Teria que ter sido um dia antes. E no contexto você vai ver que Paulo tinha pressa em passar o Pentecoste em Jerusalém, porque ele ainda está no período da transição da aliança, né? E mesmo Paulo estando com pressa, ele deixa para reunir e partir o pão, ou seja, tomar a ceia com os irmãos, porque o objetivo da reunião era, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, era partilhar a ceia. Ele espera uma semana para poder partir o pão com os irmãos no primeiro dia da semana. Ou será que Paulo era um judeu guardador do sábado que deixava para guardar no domingo? Ora, se ele fosse um guardador do 7º dia, ele teria reunido no 7º dia com os irmãos para partir o pão. Mas não foi isso que aconteceu. Ele se reuniu no primeiro dia da semana, dando-nos a entender que já o costume dos primeiros cristãos estava passando a se reunir no domingo, né, como dia de reunião do Novo Testamento, para celebrar a ceia do Senhor. Esse princípio ele é corroborado também em 1 Coríntios 16, 1 e 2, onde Paulo ordena que a igreja de Corinto se reúna no primeiro dia da semana para fazer as suas ofertas. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então veja que aqui Paulo ordena que a igreja reparta os seus bens com os necessitados da Judéia, e a ordem apostólica é que eles façam isso no primeiro dia da semana. A pergunta é, por que tem que ser no primeiro dia da semana e não no 7º dia da semana? Ou, por que tem que ser no primeiro dia da semana e não na quarta-feira, ou na segunda-feira, ou na terça-feira? A única resposta, meus irmãos, plausível, é porque o antigo modo de se cultuar a Deus no 7º dia da semana chegou ao fim, e por isso a igreja agora se reúne não mais no 7º dia, mas no primeiro dia da semana para o culto a Deus.
Agora veja que essa reunião, diz Paulo, no primeiro dia da semana, não era uma prática apenas da igreja de Corinto, mas de todas as igrejas da Galácia. Paulo diz assim: eu quero que vocês imitem os Gálatas na ordem que eu dei para eles. Certo? Mas aí há uma coisa que vocês não podem esquecer. Na sua carta aos Gálatas, Paulo tinha criticado os Gálatas porque eles guardavam dias, tempos, meses e anos. Por isso ele diz: parem de ficar guardando os dias sagrados dos judeus. Isso acabou. Ninguém deve estar guardando sábado, ou lua nova, ou as datas festivas anuais dos judeus. Mas agora Paulo ordena que a igreja de Corinto imite os Gálatas no costume de se reunir no primeiro dia da semana para o culto público. Ou seja, o mesmo Paulo que condenou os Gálatas por guardarem os dias santos dos judeus, agora ordena que eles se reúnam no primeiro dia da semana para a santa convocação do Novo Testamento. A explicação para isso só pode ser uma: é que no Novo Testamento o domingo passou a ser o dia do Senhor. É o dia da convocação solene do povo de Deus. É isso que nós lemos no texto que a gente leu no começo, Apocalipse 1:10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. É interessante porque aqui em Apocalipse 1:9 e 10, João está nos falando duas coisas. Primeiro, ele nos diz aonde ele estava. Onde é que ele estava? Na ilha de Pátmos. E depois ele nos diz quando ele recebeu a visão, no dia do Senhor. Então ele nos diz o local e a data. Foi na ilha de Pátmos e no dia do Senhor. Ou seja, João está falando aqui de um dia distinto dos outros. Por quê? Alguém pode dizer assim: mas todos os dias são dias do Senhor. É verdade. De fato, todos os dias devem ser vividos para a glória de Deus na nossa vida. No entanto, meus irmãos, aqui João quer nos informar o dia das visões, o dia que ele teve as visões. E se por dia do Senhor aqui ele queria dizer todos os dias, como é que nós saberíamos qual foi o dia que ele teve a visão? Não é assim. A verdade é que por dia do Senhor aqui João quer dizer o domingo da ressurreição. Essa ideia de um dia pertencente ao Senhor no Novo Testamento é interessante. Por que é interessante? Porque nós acabamos de ver que os dias do Senhor acabaram. As solenidades santas do Senhor cessaram. Você não está mais obrigado a guardar nenhuma festa de Israel, inclusive o 7º dia da semana. Mas agora João aparece falando de um dia do Senhor. Pense comigo, por exemplo, na ceia. O que é a ceia? A Santa Ceia é uma refeição, é uma comida. Mas ela é a ceia do Senhor, porque apesar dela ser uma refeição, ela é diferente das outras, porque ela pertence exclusivamente ao Senhor. Então ela não pode ser tratada como uma mera ceia. E esse era o grande problema da igreja de Corinto, porque eles não estavam discernindo a ceia do Senhor das outras ceias. Quer dizer, apesar de não haver mais comidas e bebidas, mas há uma ceia que é diferente de todas as outras. Esse é o mesmo princípio do dia do Senhor. Por ser um dia que pertence especialmente ao Senhor, então ele não é um dia como os outros, mas ele é um dia separado para Deus, porque é o dia memorial da obra de redenção efetuada por Cristo nosso Senhor. Mas aí entra uma última coisa para a gente concluir. Como você sabe que aqui João não está se referindo ao sábado, mas sim ao primeiro dia da semana? Aqui eu respondo de duas formas. Primeiro, os apóstolos todos entenderam que com a morte de Cristo houve uma mudança significativa na forma de se cultuar a Deus, de modo que todos os dias sagrados dos judeus, incluindo o 7º dia, que eram chamados de sombras, eles deram lugar a Cristo, que é a substância da verdade, e portanto nós não estamos mais obrigados a guardar as sombras do Velho Testamento. Então, quando o apóstolo João fala aqui sobre o dia do Senhor, ele não pode estar falando sobre o sábado, sobre o 7º dia da semana. Por quê? Porque se ele estiver falando aqui que o 7º dia da semana ainda é o dia do Senhor, ele estará contradizendo Paulo e os outros apóstolos, que entenderam que o 7º dia acabou, não existe mais dia santo de Israel, todos eles cessaram. Nesse caso, ele só pode estar se referindo ao domingo da ressurreição, que é o dia que assinala a vitória do segundo Adão sobre a morte.
João Calvino, comentando essa mudança do dia, disse assim: contudo, não foi sem razão que os antigos escolheram o dia de domingo para pô-lo no lugar do sábado. Ora, como na ressurreição do Senhor está o fim e o cumprimento daquele verdadeiro descanso que o antigo sábado prefigurava, os cristãos são advertidos então pelo próprio dia que pôs fim às sombras, ou seja, pelo domingo, a não se apegarem ao cerimonial envolto nas sombras. Então essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, os documentos antigos da fé cristã atestam o fato de que a expressão dia do Senhor, Kyriake Hemera, se refere ao domingo e não ao sábado. E eu cito aqui alguns desses documentos para vocês. Primeiro, Didaquê. O que é o Didaquê? Didaquê é um catecismo cristão escrito entre os anos 60 a 120 depois de Cristo. É o documento mais importante da era pós-apostólica. Alguns dizem a mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos hoje. No capítulo 14, verso 1, está dito que os primeiros cristãos deveriam se reunir no dia do Senhor, no caso se referindo ao domingo. Diz assim: reuni-vos no dia do Senhor para a fração do pão e agradecei. O que é a fração do pão? A ceia do Senhor. Depois de haverdes confessado os vossos pecados, para que vosso sacrifício seja puro. O dia do Senhor, que é a mesma expressão usada por João, se refere ao primeiro dia da semana, ao domingo da ressurreição. Também uma outra pessoa importante é Inácio de Antioquia, que viveu entre os anos 35 depois de Cristo e o ano 100, mais ou menos. Esse Inácio é importante porque ele foi discípulo do apóstolo João. Ele conviveu com João. Ele conhecia muito bem a teologia joanina. E ele escreveu uma epístola chamada Epístola aos Magnésios. Ele escreveu o seguinte: aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida foi abençoada por ele e por sua morte. Então essa expressão que Inácio usa aqui, o dia do Senhor, é a mesma expressão usada por João no Apocalipse, nos mostrando que aquilo que João está falando é relacionado ao domingo, ao primeiro dia da semana. Também um outro testemunho é o testemunho de Justino Marte. Tá? Ele escreveu que os cristãos, ele afirma que os cristãos guardavam como dia sagrado a Deus o domingo, o dia do Senhor, pois foi nesse dia que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele escreve o seguinte: no dia chamado domingo, há uma reunião num certo lugar de todos os que habitam nas cidades ou nos campos, e as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas são lidos. Ele ainda diz: reunimos-nos todos no domingo, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Então, por fim, juntando todas as peças que eu falei para vocês nessa noite, nós podemos concluir que o dia do Senhor de que João fala em Apocalipse 1:10 é o domingo. E sendo o domingo o dia do Senhor, é um dia especial, é um dia separado por Deus e assinalado pela ressurreição do seu Filho Jesus Cristo como o dia do culto no Novo Testamento. É por isso que Paulo se reúne no domingo para partir o pão. É por isso que ele convoca a igreja para fazer suas ofertas no domingo. É por isso que ele diz que era o costume das igrejas da Galácia se reunir no primeiro dia da semana para recolher as suas ofertas e para o culto também. Ou seja, o dia do Senhor, portanto, é um dia oportuno para nos lembrarmos de algumas coisas. Primeiro, que em Cristo nós fomos criados para uma nova vida, garantida e selada com a ressurreição do filho de Davi, o segundo Adão. Segundo, que éramos escravos de um rei pior do que Faraó, mas Deus efetuou poderosa redenção pela morte e ressurreição do verdadeiro Cordeiro Pascal, que é Cristo. Terceiro, o dia do Senhor é também a nossa confissão solene de que nós descansamos a nossa salvação somente em Cristo, pois somente na sua morte e ressurreição nós encontramos refúgio e segurança eterna. E por fim, o dia do Senhor é prelúdio de um descanso final que se dará na eternidade, pois, como diz o autor de Hebreus, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Então nós, como cristãos, é nosso dever nos reunir no domingo
para cultuar a Deus e ao reunirmos no domingo, aguardarmos ansiosamente a consumação do reino, onde nós teremos em definitivo novos céus e nova terra, onde habita a justiça e onde finalmente descansaremos de todos os nossos labores por aqui pela terra. Não vamos negligenciar esse dia que o Senhor nos deu. Antes vamos nos regozijar e nos alegrar nele. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém.